Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Estamos aqui diretamente das plataformas digitais YouTube e Instagram. Então você que já está nos assistindo aí, dê aquele like maroto. Deixa esse like porque nós temos uma visita super ilustre lá do Brasil. Nós somos aqui da Amazônia, então é meio diferente, mas é brincadeira. Galera, vamos começar sem mais delongas. Então, Japa, roda a vinheta. É isso aí, galera. E agora, quem vos falará, eu chamo ele, o amigo do cara, Denilson Sigoli. Que honra, Jefão. E aí, galera, como é que vocês estão? Nós estamos aqui em mais esse episódio do Pode Crer. E sou amigo do cara, né? Porque o cara é ele, né? É ele, sempre. É o Senhor Jesus, ele é o cara e a gente tá aqui é por causa dele, né? A gente vem de uma conferência Resplandeça, e o tema é tudo por ele. Então é tudo por esse cara, é por isso que a gente vive, por ele a gente se move e por ele a gente está aqui edificando o reino, né? Exatamente. E esse é o nosso desejo do Pode Crer Podcast. A gente está aqui para servir realmente os irmãos. E hoje a gente está recebendo uma visita muito especial, né? Desse homem de Deus que veio lá do Brasil, né? Ele veio lá de Piracicaba, tá aqui conosco, esse tempo maravilhoso, foi incrível. E a gente tem a honra, né, de receber aqui nos estúdios do Pode Crer Podcast o nosso irmão Ricardo Kapler. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, pessoal. Que alegria estar aqui fora do país. Descobri agora que uma viagem internacional sem passaporte. Sem passaporte. Já com o boné do Detox, mas é uma honra. Foi muito legal estar com vocês nesses dias, ver o que Deus está fazendo. É só o começo do que Deus tem através de vocês. Muito legal. É isso aí. É a segunda vez que você veio aqui, né? A primeira vez foi... 2019. Um pouquinho antes da pandemia, né? A gente nem tinha ideia. Na conferência Resplandeça, foi muito legal também. Mas eu tô me deparando aqui com um movimento de jovem vibrante. Isso. Naquela outra etapa não tinha nem o podcast, né? Algo novo aí. Não, ainda tava muito legal. Não tinha um boné que eu ganhei. O senhor tem feito grandes coisas aqui no nosso meio, né? E glória a Deus por isso. A gente crê que existe uma semente que foi plantada, não por nós aqui, a gente só está colhendo, né? Mas tem alguém que pagou um preço por nós, os grandes homens de Deus que vieram e pessoas que edificaram a igreja do Senhor aqui nessa cidade, né? Então eu creio que tudo isso que tem acontecido no nosso meio aqui, falo da juventude, né? Esse movimento Detox, é muito porque alguém semeou com lágrimas lá atrás, né? Pagou o preço. Tem um plantio aí, né? E a gente agradece, né, a oportunidade que essa é uma igreja que investe em pessoas, investe no conhecimento, na palavra, né? E a gente tem a oportunidade de ter homens de Deus como você, né? Então, pra gente começar esse bate-papo aqui, que eu acho que é mais um bate-papo mesmo, como é que a gente fala? Um papo cabeça? Um papo cabeça. Sei lá, conta um pouquinho aí de você. Da minha história. Fala um pouquinho como da que sua você história. começou, como começou a igreja. Vou tentar sintetizar, tá? Sei que é um podcast, não tá igual o do Hub de 3 horas, não vai ser assim, né? Bom, a história da minha família começa o meu pai que vem do Rio de Janeiro, ele é o primeiro que vem para São Paulo, primeiro capital, conhece a minha mãe, eu nasci em São Paulo, capital, em 1983 eles vão para Piracicaba, ali começa a minha história, sou mais velho de 4 irmãos, a família do meu pai não tinha nada de evangelho, família espírita, né? Nos Morros Cariocas, minha mãe desvia da igreja. E com 6 anos de idade, eu tinha 6 anos, isso é 1986, minha mãe, Deus usa uma senhora de quase 70 anos num posto de saúde e convida minha mãe para ir para a igreja batista no Parque Piracicaba. Então ali é o primeiro contato, meu contato com o evangelho. Eu cresci em uma igreja baptista, tradicional, né? Que não podia bater palma, bateria era do diabo, mas é ali que eu comecei a amar Jesus e a amar a palavra de Deus. Uma igreja muito séria, num bairro pequeno, uma igreja muito pequena. E eu cresci dentro daquela igreja evangélica. Tomei uma decisão muito cedo, com 9 anos, recebi Jesus, queria jogar futebol. Aí o mundo perdeu um grande jogador de futebol, talento nato. Camisa 10. Né? Mas assim, minha história foi essa. E com 17 anos, na verdade bem antes, eu recebo um chamado muito específico para o ministério pastoral.
numa crise pessoal, né? Eu digo sim para Jesus e todas as portas que estavam abertas para mim, haviam muitas possibilidades, eu não via nenhuma aberta, só o ministério, vamos falar de tempo integral. E aí, passados 4 anos, eu vou para São Paulo me preparar na Faculdade Teológica de São Paulo, já com Deus já tinha colocado muita coisa no meu caminho, né? Muitas conexões, e eu vou para São Paulo já com uma mentalidade aberta, porque eu venho de uma igreja muito fechada, muito tradicional, né? Muito boa, mas muito fechada. E no meio do seminário, né, lá eu já liderava a juventude já há muito tempo, juventude regional, envolvido com a obra, apaixonado por Jesus, com missões. Eu recebo um chamado, vamos falar assim, de plantar uma igreja. Eu não sabia que seria em Piracicaba. E aí Deus deixou muito claro para mim que eu iria plantar uma igreja para quem não gosta de igreja, para a nova geração. E assim nasceu o projeto da Bethesda. E para encurtar, para não ser pregação, Né? eu em 2004, 2005, a gente começou a Igreja Batista Bethesda lá em Piracicaba com essa proposta principalmente da nova geração. Então tem aí 18 anos aí. 16 anos 16. como igreja oficializada, né? Porque aquele início ali não vou falar que era uma célula, porque lá a gente não tinha ainda essa visão, era um ponto de pregação. Não sei se vocês conhecem esse termo, né? Um núcleo que eu sei que vocês têm aqui, pequenininho com 3 famílias. Então a gente começa com 3 famílias, aluga um salão, e ali 2 anos depois esse grupo se transforma numa igreja, nasce ali no dia 27 de abril de 2006 a Igreja Batista Bethesda, 16 anos. Uau. E como que foi essa transição para você, vindo dessa igreja tradicional batista, né? E ter essa visão disruptiva, né? Com tudo que a gente sabe que envolve a Igreja Batista, né? Quem que te deu cobertura nessa legal. época? Vamos lá, como que eu poderia colocar um processo? Foi um processo de Deus. Primeiro, eu acho que parte da nossa experiência com Deus. Não com arrogância, não com muita humildade, mas quando a gente começa a ter sede de Deus, Deus começa a abrir nossa visão. Sim. E minha visão começou a ser aberta para algumas coisas que eu lia na Bíblia. Eu falava, não, mas isso aqui não tem muito a ver com religiosidade. Mas é a igreja que eu nasci. Isso seria uma primeira coisa. Uma outra coisa, os livros. A leitura na minha vida foi fundamental, né, em todo o processo na adolescência, né? Eu comecei a ler, lógico, a Bíblia, né? Mas meu primeiro livro foi um pouco tarde, assim, mais ou menos, eu tinha 13 anos, mas de lá eu passei a ser, eu posso falar, um devorador de livros. E aquilo foi abrindo a minha mente. E ali eu conheci, eu posso falar, o movimento do pastor Bill Hybels da Willow Creek. Então, o primeiro livro, chamado lá Liderança Corajosa, aquilo despertou algo que eu não conhecia. Então essa foi a segunda coisa. A terceira foi as conexões que Deus foi colocando no meu caminho. Já indo não tinha internet naquela época. Eu não sou jovem igual vocês aqui no Pode Crer. A Barça e tal. Era exatamente. O disquete. Eu tinha um pouquinho ali, internet era muito difícil. Mas quando eu vou para São Paulo, para a Faculdade Teológica, já com a mente um pouco mais aberta, entendendo um pouco, ali as conexões ali começam a Deus solidificar no meu coração esse desejo de ser uma igreja conectada com a cultura, né, que quebra paradigmas. Foi mais ou menos isso que Deus fez. Entendi. E assim, como pilar aí dessa nova etapa, dessa construção da igreja, né, desse chamado que o Senhor te deu, né, o que o Senhor colocou no seu coração assim como visão e como pilar para esse chamado? Sem dúvida nenhuma, eu tinha no começo a ideia de que, por exemplo, Igreja Batista, talvez, não sei se tem alguém na audiência que vem de um movimento mais histórico, que é uma bênção para a nação, mas tem uma divisão, né? Tinha um pouco a igreja tradicional, pentecostal. E aí eu já tinha na minha mente que doutrinariamente nós somos ortodoxos, né? Doutrinariamente na palavra, mas quando alguém me perguntava, vocês são tradicionais, pentecostais? Eu falava, nós não somos tradicionais, nem pentecostais, nós somos contemporâneos, mas a gente não gosta de rótulo, porque quem usa rótulo é garrafa. E era um desejo de uma igreja contemporânea, mas no começo já ali havia impresso no nosso coração o desejo de ser uma igreja no templo e nas casas. Desde o início. É uma longa história de transição, a gente não tinha referência nenhuma. A igreja de duas asas que você comentou, de duas asas. Sim. Então a Bethesda começa com esse desejo, mas demorou, na verdade, 2 anos para eu começar os primeiros grupos lá. Sim. Costumo falar que eu treinei, mas era medo, porque a gente não tinha referência. Depois de 2 anos a gente começa mesmo, e Deus começa, sabe, a derramar esse DNA no nosso coração. Então, se eu fosse resumir, eu poderia falar muito sobre isso. A gente quer ser uma igreja baseada em relacionamentos. Uau! E eu acho que relacionamentos, na verdade, é a essência
do evangelho, né? O Senhor ali, quando ele chamou os discípulos, o que eles foram? Foram para uma aventura ali para ter relacionamento, contato, né? E eu acho que a visão celular é muito isso, né? A vida na vida, né? E isso às vezes as pessoas fogem, né? Porque a gente tem muito problema de relacionamento. Se a gente pegar a Bíblia, as cartas de Paulo estão tratando o quê? Problema de relacionamento, Exatamente. problema com gente. E aí a gente prefere fugir e ficar num lugar seguro, mas Deus chamou a gente para os relacionamentos, né? Sem dúvida E a gente vive uma era digital onde o relacionamento virtual ele existe, mas quando você coloca as pessoas para poder ir... face a face, exato. né? Não, eu quero ter 10 mil, 50 milhões de pessoas que me seguem. Isso, querendo ou não, é um relacionamento virtual. Eu curto essa pessoa, então mais eu quero... superficial, né? Exatamente. Aí quando você coloca isso pra pessoa ir, cumprir o ID, ela... Não, as redes sociais, né, eu acho que tem tudo a ver, elas encurtou as distâncias. Eu vou voltar pro Brasil, vocês ficam aqui nessa outra nação, aqui, né? e a gente vai manter um contato ali, Lógico. só que transformou os relacionamentos gelados. Então a gente Exato. pode ser enganado, Exatamente. cercado de pessoas ali, mas sem profundidade. E falar de relacionamento aqui, que poderia ser um podcast só sobre relacionamento. Isso. Eu falo que relacionamentos são como elevadores, capazes de te levar para cima ou para baixo. Isso. Determinam sua felicidade, pode dar uma Sim. olhada. Os momentos mais felizes têm a ver com gente, mas os mais terríveis também. Eles determinam o nosso sucesso. Eu acredito mesmo que nós seremos aquilo que a gente lê daqui 5 anos, aquilo que a gente lê e quem a gente anda junto. Então, relacionamentos é chave, né? Muito importante. Tem até aquela citação, né, que você é o resumo das 5 pessoas que você Mais anda, próximas mais de você. próximas, exatamente. É isso mesmo. E até tem uma passagem bem interessante, né, sobre relacionamentos, que é lá quando Jesus ele tá na casa do publicano e tinha um cara que tava na maca Sim. e os amigos dele vieram e colocaram ele por Uau. cima do telhado, né? Tentou, não deu Sim. certo. Falou, pera aí, que não é... Né? Então, ou seja, aqueles caras ali, eles queriam Era amizade, Tavam né, cara? junto, Era uma né? amizade. Era o verdadeiro tamo junto, Tamo né? junto, Não era só exatamente. no não era blá, só blá, blá. no bem bom, Cê- né? No momento ali de Agora, alegria. eu acho que igreja é pra... Na verdade, igreja, o propósito de Deus é ser isso. É Agora, isso aí. qual que é o problema? Talvez muitos que estão ouvindo esse podcast ou assistindo. A gente romantiza o que é os relacionamentos. E não existem relacionamentos perfeitos, né? A igreja é formada por pessoas que é um hospital de pecadores. Exato. A frase que eu uso na Bethesda lá, proibida a entrada de pessoas perfeitas, né? Mas é assim, a consciência que eu tenho tentado passar para a Bethesda é: venha como você está, não permaneça como você está, mas igreja, vocês já ouviram isso, é igual a Arca de Noé. Dentro o cheiro é ruim, mas experimenta sair fora para ver como é que tá. Né? Não há graça em nenhum outro lugar. Né? É isso aí. Uau, show. Exatamente. E aí, voltando lá pro início da Bethesda, né, essa transição, visão celular, visão de relacionamento, foi nessa época que o DNA lá da Central já entrou ali na vida da igreja Bethesda? Então, na verdade, demorou um pouco. O meu início foi conhecendo algumas coisas do Ministério Igreja em Células. Tive algum contato, né, que me influenciou muito, pessoal do MDA, pastor Abe Uber. Mas assim, muitos princípios de relacionamento, de integração, né, de discipulado, mas para nós, naquele momento a Bethesda já tinha provavelmente 30 células, já era uma igreja em células, mas não era claro para nós como formar um líder, a questão da supervisão, como é que o DNA entrou na nossa vida, e eu creio que foi um divisor de águas. Mais ou menos no ano de 2011, eu estou numa conferência do Ministério Igreja em Células em Água de Lindóia, né, envolvido. E um dos meus amigos, que era o pastor Jorge, que está no Rio de Janeiro, era um dos treinadores do MIC, ele me apresentou o Wagner lá. E aí eu conheci o Wagner, eu tinha ouvido o pastor Paulo Mazzoni 1 ano antes, na igreja do pastor Carlito Paes, já tinha me chamado muita atenção. E dali eu fui para o DNA, e foi um divisor de águas mesmo pra gente. Tudo aquilo que a gente já experimentava, eu posso falar que alavancou, tornou claro, né, alicerçou. E aí tem sido essa caminhada. Para quem tá ouvindo a gente, não sabe o que é o DNA, explica um pouquinho aí. O DNA é um movimento, né, que saiu da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que é uma grande igreja em células, com mais de 2.200 células no Brasil, e começou com um objetivo: desafiar, né, nutrir e apoiar os pastores que querem se tornar ou transicionar para uma igreja de 2 asas. Então muita gente fala, o DNA é um modelo. Eu costumo falar que não é um modelo, porque modelo é um pacote. O DNA é um grupo de amigos, de pastores que se apoiam na visão celular.
Então, por exemplo, a gente vai ver no DNA gente de todas as denominações. Eu tô aqui, tem batista, tem presbiteriano, tem assembleano, tem Vara Florida do Arão, tem Igreja Jesus Dom Paulo Diabo, tem todo tipo de igreja. E Deus tem feito um movimento nacional, assim, e o DNA é uma família. Eu tô aqui por conta disso. Conheci irmãos no DNA. Isso. E a gente vê, né, como que essa visão celular, ela tem o poder de revolucionar, né? É sair realmente dos templos, né, e invadir as casas, né? E eu acho que é muito a visão de Atos, né? É viver Atos, né? Concordo plenamente. Sim, nós somos religiosos. Até mesmo o ateu, o ser humano é religioso por natureza. Sim. E a gente vem de um país católico. Então até aquele que diz, não vou à igreja, ele tem uma visão meio clericalizada do negócio. Então ele entra num templo evangélico, até quando ele se converte, ele tem a tendência de olhar para o altar e ver o padre, mas não é mais o padre, é o padre de gravata, o pastor, e a gente paga alguém para fazer um ministério para a gente. Não é o que está no Novo Testamento, né? Quando eu falo de igreja em células, não é que a célula é uma doutrina, é realmente trazer o ministério de Jesus, igual você falou, para o dia a dia, né? Para a vida comum, para casa, com o filho, né? Para as empresas. E isso precisa ser resgatado no nosso coração, esse entendimento, né? Isso até a pandemia a gente acho que ficou mais claro, né, para muitas pessoas, porque a pandemia ela veio e pausou, né? Você veio aqui, teve com a gente logo um pouco antes, e aí, então assim, e agora não pode ter culto, fecha tudo. E aí, como faz? E aí, como fazer? Então assim, quando vem essa questão, opa, a célula estava ali. Ah, nem toda célula podia, mas começa a fazer em casa. Então você começa em casa. As pessoas foram pastoreadas. Exatamente. Né? Então já tinha esse modelo essa ideia DNA. E aí, então quem tem essa ideia já claro que a pandemia, eu acho que ela só maximizou algumas coisas que já tinham. Por exemplo, em Piracicaba, teve pessoas que não voltaram ainda. Sim. Mas na verdade eram pessoas que já estavam fora. Já estavam fora. Elas estavam lá, só chegaram à conclusão de que a igreja não é importante para mim. Exatamente. Um protocolo, né? Tava religioso, ali. Outros, é óbvio, desanimaram, mas assim, o papel da célula foi muito importante. Sim. Por quê? Quando eu olhava para a Igreja Batista Bethesda, fora esses que não estavam vinculados ao grupo, a gente sabe onde o povo estava. Como é que tá fulano? De alguma maneira a igreja estava conectada nesse tempo, né? E voltou forte. Eu lembro que a gente fez um evento antes de voltar a culto presencial, algo que foi muito legal lá, que a gente estava 6 meses, lógico, com as células, mas não tinha a asa da celebração, né? Tinha gente que não estava vendo, sim, né? Só os líderes ali nos seus GDs online. E aí a gente fez um drive-in num grande lugar da cidade, que foi uma coisa espetacular. Porque já havia passado ali 7, 8 meses sem culto público. E aí a gente fica, e aí? E a igreja forte, vibrante, apaixonada por Jesus. E tudo isso para mim tem a ver com essa igreja de 2 asas. Sim. Eu acho que esse período de pandemia, né, fez, igual você falou, né, maximizou muitas coisas, né? Trouxe, na verdade, foi um período que a igreja, eu acho que ganhou corpo, né? Sim. Assim, fortaleceu os que estavam. Eu acho que a igreja cresceu, né, em profundidade. Isso. Porque teve muita igreja que eu tenho ido pregar, o cara, olha, 30% a menos, não veio. E é óbvio, eu não tô aqui querendo dar, Deus tirou o joio, Deus mandou, nós somos o trigo do Senhor. Não tem essa pretensão, porque a gente não quer perder os irmãos. Exato. Mas Deus usou para, de alguma maneira, peneirar, trazer solidez. Isso. Revelou aquelas pessoas que realmente estão comprometidas, às vezes, com o Senhor num tempo como esse, em todas as maneiras, né? Então a gente tem que olhar dessa maneira. O saldo não é negativo. Depende da maneira que a gente olha, né? A gente aqui em Ariquemes, né, a gente sempre... O Frank estava aqui semana passada e ele falando, né, dando um pouco do testemunho, né, e falando um pouco da pandemia. Ele falou assim, cara, a igreja Ariquemes continuou tendo reunião de oração todos os dias. Porque aqui a gente tem uma reunião de oração... Todos os dias. Todos os dias, das 6 às 7, todos os dias. E essa reunião não parou por nenhum momento, né? Então, assim, eu acho que foi... ele até falou, claro que o pessoal chegava lá, deixava o carro escondido lá atrás para não ter problema, porque tinha uma opressão, né? Uma foi fácil. Mantinha distância. Não foi fácil, foi né? fácil, foi complicado. Mas eu acho que foi o próprio Senhor, né, que veio e sustentou a igreja, né? Ele que nutriu, porque você vê hoje que eu acho que os irmãos tiveram um período de maturidade, de crescimento espiritual, né? Na soberania de Deus, né?
Foi um período difícil, eu sei que aqui conversei com alguns de vocês, todas as cidades do Brasil, Sim, foi. pessoas perderam, né, familiares, mas assim, é um momento, quando a gente entrou na pandemia, como que é esse negócio do podcast, né, mas eu acho que Não, vamos lá. a gente chegou e você não sabia como prever, achava que era 2 semanas ia voltar. Sim, exato. E aí o que eu acredito, uma das maiores lições que eu aprendi na pandemia e a maioria das igrejas, descansar e confiar na soberania de Deus, que a Uau. gente não controla nada. Chegava momentos que, não, Deus, eu não controlo, a pandemia tá aí para mostrar isso, né? Não controlo o que a gente fazia e Deus sustentou, né? Como palavra que ouvimos no final da conferência, né, doutor Irani, Ebenezer, até que nos Ebenezer. ajudou o Senhor. Uau, e falando um pouco sobre a conferência, né? Qual que foi a sua impressão aí sobre a conferência? O que você vai levar aqui Uau. do Senhor aqui dessa conferência? Bom, vou falar algumas coisas positivas. Primeiro eu tenho Sim. nos contatos que eu fiz, isso é para encorajar vocês. Encorajar você que tem que entrar nesse movimento. Tenho visto pessoas como vocês aqui, não é para glória humana, dedicados mesmo à obra do Senhor. Eu tenho visto, né, pessoas se dedicando, pagando o preço do tempo. Ó, nós estamos aqui nesse horário aqui por amor a Deus. Então, na maioria das pessoas que eu conversei, são pessoas que realmente estão consagradas num nível de renúncia, e não é à toa, por isso que vocês têm colhido, né? Um trabalho relevante aqui nesse outro país, né? Nesse outro lugar, relevante. Tem sido feito a diferença na cidade por conta desse nível de renúncia e sacrifício. Então, o que mais tem me impactado desde 2019 aqui tem sido isso. Essa realidade ser a realidade de vocês, ser uma igreja realmente preocupada com os problemas da cidade, genuinamente. Porque não é, eu vejo igrejas que tem um projeto que tem que fazer, né? Não é crente, Sim. mas preocupado mesmo. Então eu tenho carregado muito isso aqui, né? Nesses dias. Amém. E eu creio que, pelo menos na penúltima mensagem de hoje, né, você falou sobre como a igreja pode alcançar os de fora, né? Qual que era o tema? É a mente voltada para os de voltada fora. para os de Isso. fora. É. E eu acho que esse tema é algo que o Senhor tem falado na nação, né? É verdade. O Senhor tem liberado esse tempo na nação. Por quê? A gente percebe que existe uma transição da igreja brasileira no seguinte sentido. Por muito tempo a gente ficou fechado. Nos nossos guetos, né? Isso. Então, isso foi muito ruim porque acabou construindo barreiras entre nós e eles. Entre aqueles que servem a Deus e aqueles que estão perdidos. Quando na verdade não pode existir essa barreira, né? E eu acho que essa mensagem que você trouxe, ela é algo que nos desafia realmente, né? E até que ponto a gente realmente está servindo ao Senhor ou a gente está só fazendo de conta, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Dessa questão, porque muita gente se pergunta, poxa, mas qual que é o meu chamado? Qual é o ministério que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Qual que é o meu propósito? Então, fala um pouco sobre... Vamos da parte 2 da pregação. Da parte 2 da pregação. Não vou pregar de novo, mas assim, eu acho que você falou uma coisa muito importante. Deus está fazendo uma transição na nação, é nítido, os movimentos que têm surgido, porém, eu ainda vejo que a gente precisa ter preocupações. Eu acho que já é um avanço, porque a gente saiu do gueto e a igreja está na capa das revistas, decidindo eleição. Legal, joia. Só que a gente precisa pular para um novo nível, que é um nível de maior profundidade. Porque a gente saiu do gueto, nós estamos nos lugares de visibilidade, mas como eu falei na mensagem, né? A gente precisa transicionar da mentalidade de dominação para ocupar. Porque o que acontece? Eu saí, agora eu tô tomando conta da política, a gente veio no carro falando. Aí o que acontece? Antes, política era do diabo, hoje a gente já entende que não. Só que qual é o problema hoje, do meu ponto de vista? É um monte de crentes que já deram um passo, mas não são preparados para estar lá. Então são pastores nos cargos públicos das cidades, mas que não entendem nada de políticas públicas, de gestão, exato. Né, de teologia. E aí a gente não consegue salgar. E aí a palavra, talvez para você que está em casa entender essa dicotomia, você entender que com a sua profissão, com o que Deus te deu, sendo o melhor, é o lugar onde você vai fazer o seu ministério, ocupando através do serviço. Ocupando com visibilidade, né, assumindo posições de responsabilidade na área
da saúde, que eu sei que, pelo que eu vejo, do pouco que eu vi em Ariquemes, vocês têm ocupado algumas montanhas na área da saúde, na área da educação, mas vocês têm outras. Como é que a gente vai fazer essa transição? Preparando a igreja, né? Mas eu vou falar principalmente a nova geração, que é o foco do podcast, a galera do Detox. Preparando teologicamente, com profundidade teológica, com profundidade profissional, esse pessoal a entender que eles são ministros lá, literalmente do Senhor, né? Atrás dos bastidores, curando, orando, evangelizando, com profundidade. O que eu vejo, não vou falar geral, tá? Tem muitas coisas boas. Tá aqui, ver o que Deus tem feito em Ariquemes é uma coisa linda. Tem que ser espalhada pro Brasil. É lógico, pro Brasil é outro país, mas mas assim, a galera precisa estar com um pouco mais de profundidade. Né? Por exemplo, não é o nosso assunto, não vamos entrar nele. A questão LGBTQIA+, tá? As letras não param mais. Qual é o problema? Nós sabemos o que a Bíblia fala e que é pecado, mas o discurso da igreja parou nisso. É pecado e ponto. Não, a gente tem uma resposta para dar. A gente tem um porquê. Então a gente precisa pensar um pouco com mais profundidade, né? Eu diria isso. E você falou algo que me tocou muito. Talvez poucas pessoas entenderam o que você quis dizer. Até bom você falar para eu corrigir. Não, mas você falou uma coisa que eu tenho pensado sobre isso. Você falou o seguinte, que no Antigo Testamento o profeta não sentava na mesa do rei. Uau. Né? Então, uma das preocupações que pelo menos eu penso, é que nós, como igreja, nós não podemos perder esse discernimento. A voz profética. Sim. O discernimento do tempo, né? E a voz profética de poder chegar e ver, olha, isso aqui tá errado. Eu vou rasgar aqui, tá? Que eu tô no outro... Lá. Ó, eu não tenho dúvida que eu vou votar. Não tem como votar, apesar que vocês estão de vermelho aqui, né? Não, laranja. É laranjado. Por uma questão, é lógico, existe uma série de coisas que a gente vai discutir. Ah, mas o governo Bolsonaro, o cara não é crente e tal. É óbvio, ele não é crente, não é um cristão, mas eu vou votar no candidato que se aproxima mais dos valores do reino. Isso é um ponto. Então tá muito claro para quem eu vou votar. Agora eu acho que a igreja tem caído num erro, sim. Que nessa luta do bem contra o mal, que eu não vou entrar aqui, que eu não concordo, eu acho que a gente tem que ter posição, coragem, falar, não, vamos traçar uma linha sobre o que a igreja crê, o que a igreja apoia, onde é que a gente chega perto, um ponto. Vou votar nesse candidato. Agora a igreja, eu vou falar de maneira quase geral, tem ultrapassado uma linha e está sentado na mesa do rei. E quando a gente senta na mesa do rei, o que a gente perde? A gente não tem coragem de denunciar o que está errado na mesa do rei, porque não existe governo perfeito. Isso. O governo perfeito é só o governo messiânico que vai ser inaugurado aqui. A gente não pode esquecer isso. Todo governo humano, por melhor e mais perto que esteja, ele vai ter um nível de injustiça, de corrupção, e a igreja precisa estar lá fora, apoiando, orando, intercedendo, mas denunciando. Falou, opa, aqui não. Ó, tá errado, se arrepende. Mas a igreja, ela não tá entendendo muito isso, né? Porque é 880. Eu acho que esse negócio do 880 torcida, né? É um 880 a respeito do evangelho. Que é o 880. Radical. Agora, a respeito dessa posição como cidadãos, esse 880 não é muito inteligente. Porque ou nós estamos fechados e tapando os olhos para tudo, ou é o outro lado. Não, existe um caminho melhor. Eu vou nessa direção, vou apoiar essa direção, esse governo, louva a Deus, mas eu quero ter voz profética para que o país continue crescendo, né? Isso. Mas o 880 é contra o pecado. Exatamente. Então o 880... ele também denuncia, seja quem tá lá ou quem não. Por exemplo, você imagina se Natan tivesse perdido a voz profética, como que ele chegaria para Davi para denunciar hoje eu ouvi de um amigo que inclusive vota, não é o cara não é vermelhinho, porque ele colocou lá, ele tomou numa rede social dele, apanhou, você é vermelho, comunista, não é, o cara não é, ele vai votar, mas ele tem levado à reflexão. Ele falou assim, essa postura da igreja evangélica de extremos, tanto para lá como para cá, a polarização, né, que nos afeta, é um caminho pro anticristo chegar, e eu vou explicar, porque o anticristo vai vir em nome de Deus, ele vai fazer milagres, então a gente precisa manter um senso crítico, sim. Voto, tô aqui, porém, tô avaliando. Isso vale até, mudando um pouco aqui, para a própria palavra profética, que aí a gente entra no âmbito da igreja. O que Paulo fala sobre a palavra profética? Falem os profetas e os outros julguem. Se vai profetizar, eu estou julgando. E às vezes quando se trata de política pública em qualquer área, a gente perde esse filtro, né? Que tem que ser mantido, ele é saudável, ele é de Deus.
Mas essa Você pode me criticar aí, né, que eu sei que tá mas polarizado. é um tema difícil, né? A gente Ele é sensível, né? Sensível, discutir sobre isso, né? Porque o meu posicionamento, eu penso o seguinte, que nós como igreja, nós temos que pensar naquilo que mais corresponde à nossa fé, na hora de você decidir em quem você vai votar. Porque você não tem... Por exemplo, Jesus não está sendo candidato. Exatamente. Você não vota em Jesus, seria maravilhoso, né? Então, assim... E era capaz ainda dos crentes não votar em Jesus. Não votar em Jesus ainda, né? Eu acho que corria o risco de Jesus perder a eleição. Esse cara é defensor dos direitos humanos. E correria o risco da voz da multidão, a voz do povo na voz de Deus, gritar crucificam, crucificam. Mas tudo bem. E uma coisa que a gente às vezes talvez não se posiciona em relação a isso, né? Mas talvez é algo que a gente vai sentir, por exemplo, quando você tem que escolher qual escola sua filha vai estudar, seu filho vai estudar. Ah, não, porque sim. A gente acaba pagando um preço como igreja. Aí vamos abrir um parênteses, tá? Eu acho que vocês entenderam. Ó, pode crer. A gente tem que tomar posição, sim. Eu acredito que a igreja tem que se posicionar, não tô falando no púlpito, como cidadão. Nós vivemos um tempo muito difícil mesmo, em que os valores têm sido deslocados. Ponto. Exato. A minha fala, que você falou que pode não ser entendido, é que, entendendo isso de verdade, de que a gente toma posição, a gente sabe que é aqui que a gente vota contra a ideologia do gênero, contra o aborto, nós precisamos ficar fora da mesa do rei para poder direcionar o que Deus tem para essa nação a longo prazo. Uau, isso é muito forte, né? E vale não só para presidente, né? Eu tava acho que no carro falando, né? Isso, para aproveito tudo, né? para dar uma mensagem para você que está assistindo o podcast. Você já sabe em quem você vai votar para deputado federal, deputado estadual, senador? Deus tá vendo, hein? Você quebrando o pau na rede social da área do presidente, não sabe, né? Que são aqueles que vão legislar. E é muito estratégico. São três poderes. Depende dos três. São estratégicos, principalmente. Às vezes eu vejo, a gente votou legal, vote certo, né, na direção do presidente da República, mas não esqueça nesse voto. Exato. Que ele é fundamental para essas coisas que a gente falou. Do que vai acontecer na escola, na legislação, na questão da sexualidade, regulamentação da mídia também, né? Sim, exato. E você falou algo sobre a voz profética, sobre a gente, eu acho que isso é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração como igreja, né? Como não perder essa voz profética? Como não... Ou, aliás, como estar sensível a essa voz, ao Espírito que está nos direcionando? Eu acho que correndo o risco de ser muito simplista, mas é fato, uma palavra, lugar secreto, com uma mais alta prioridade. Jesus falou, né? Quando entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que vem em secreto. E aí eu não estou falando só de exercício de religiosidade, mas de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Primeiro no privado é o que vai gerar esse mover profético no público. Não tenho dúvida. A gente está até falando, conferência, Deus moveu, a adoração. E eu creio muito do que acontece nas reuniões públicas, seja nas duas asas, passa pelo aquilo que acontece no privado, né? Você, o jovem adulto que está ouvindo isso, a gente precisa levantar essa bandeira cada vez mais. Acho que era com o Jefferson que estava falando ontem, né? Que você ficou quanto tempo afastado? Você deve ter dado seu testemunho. Uns 10 anos mais ou menos. E foi muito legal, perguntei para ele, que eu sou pastor de muitos jovens, o que te levou a se afastar? Como é que foi isso? Decepção? E ele... relembra aí o que você falou para mim. Eu comentei que é a questão mesmo de esfriamento, né? Falta de simplesmente perder a vontade de estar ali por conta do afastamento da intimidade com Deus. Isso é uma coisa básica. O gelo, né? Você falou, vai gelando, mas vai esfriando. É muito pertinente essa palavra, que tem a ver até essa parte profética. Às vezes você vê gente que está liderando, cara de Deus, pode ser você passando por isso, meu irmão. Aí o cara afasta, você fala, mas como esse cara afastou? Porque o afastamento foi antes, né? Então eu creio que todo mover profético vai passar dessa intimidade primeiro com Deus, e eu vou usar uma outra questão, a palavra. Uma profundidade na palavra. Uma profundidade mesmo na palavra, entendimento do que a palavra fala, de compreender a palavra de Deus, fazer essa ponte cultural que Deus está falando para hoje. E Deus fala. Deus tem falado muito. Né? A gente precisa aprender a ouvir a voz dele. E assim, é muito simples, mas não é fácil a gente colocar isso em prática como igreja. Porque se fosse fácil... Nós estávamos fazendo há muito tempo. Ou a gente não teria tanta dificuldade em investir esse tempo no secreto, igual a gente às vezes tem tempo para falar como juventude, para fazer tantas outras coisas.
assistir um jogo de futebol, você perde tempo ali 2 horas assistindo um jogo Jogo ruim, né? Os caras perna de pau, você fica 2 horas na frente da televisão. Eu louvo a Deus que ontem eu tava pregando aqui e não perdi 90 minutos da minha vida vendo o Fluminense apanhar do Atlético Paranaense. Meu time me decepcionou. Tá Aleluia, vendo? ganhei Aleluia, tempo. glória a Deus. Mas cara, o cara perde tempo na rede social, perde tempo Muito assistindo, tempo, né? às vezes uma série. Você maratona que não acrescentou nada. Cara, e como é difícil. E eu queria contar pra você algo, talvez você não saiba, mas esse movimento de jovens, daquilo que o senhor está fazendo aqui em Ariquemes, ele começou lá atrás, né, 2018, para início de 2019, com um período de consagração. Uau. 40 dias de jejum e oração, e nós estudamos um livro. E qual era o livro? O Poder Secreto de Jejum e Oração. Você já leu? Uau, já do é o nome judaico lá, livro extraordinário. É incrível aquele livro, incrível. né? Poderoso. E eu acho que ativou algo em vocês. Ativou algo, né? Mas sem sombra de dúvidas, o que vai fazer nós como igreja crescermos, né, nesse avançarmos, na verdade, né, nesse mover profético, naquilo que o Senhor tem, como não perder essa voz profética, é todos os dias você tá ali no seu quarto mesmo, né? Literalmente, você... aumentar a fome. Isso. A gente precisa, como igreja, né, aumentar a fome e espaço pela adoração. Isso. Quanto mais fome você tem, essa fome aumenta e mais Deus pode se manifestar, né? E isso passa, eu falei do lugar secreto, mas de uma maneira coletiva, que é individual coletiva. Vocês já têm feito isso, mas talvez intensificar a oração coletiva, né? A gente precisa clamar mais a Deus. Não houve um avivamento na história que não passasse por um movimento coletivo de oração. Começou com alguém, então a gente precisa pensar nisso. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar, acreditar que Deus age, né, em resposta a isso. E a nação vai mudar no joelho, através de pessoas estratégicas, que a gente falou das 7 áreas, mas é no joelho de verdade, né? A gente teve lá na conferência Dunamis, né? E a pastora Valnice Milhomes, ela estava lá. E ela ministrou uma palavra que, para mim, foi a que eu mais fui tocado, assim, porque ela deu uma direção para a nação. Ela deu uma palavra, liberou uma palavra profética sobre a nação, né? E agora, no dia 7 de setembro, o Brasil completa 200 anos de existência, né? De independência. Isso. E aí ela trouxe lá uma contagem de anos, né? Então a gente vai entrar no 4º jubileu, né? Não, 5º jubileu e a 6ª geração somos nós. E aí ela pegou lá no livro de Joel, quando ele libera a palavra, né, de bênção dos filhos e dos filhos dos filhos. Então, essa palavra ser liberada, essa bênção ser liberada sobre até a 6ª geração. E é a 6ª geração que a gente está entrando como nação, Amém. Como igreja. Então, eu creio que, ao mesmo tempo que o Senhor está próximo, né, à vinda dele, mas a igreja precisa avançar nessas esferas que nós estamos falando, Sim. né? A gente precisa romper. E como que a gente não vai perder essa sensibilidade? É todos os dias, né? Eu, você, cada um de nós aqui. E eu acho que o corpo é fundamental, né, nisso. Porque o mover profético é algo de Deus, mas é fruto de muito abuso. Muito abuso nas igrejas, né? Porque é mexer com o poder que é de Deus. E aí como é que a gente mantém no lugar seguro? Eu falei da palavra do lugar secreto. O corpo. Sim. Paulo fala muito. Tá falando de profecia que vale para o mover profético. Ele fala, é muito interessante, né? 1 Coríntios capítulo 14. Falem os irmãos e julguem os outros. Ele está dizendo o quê? Que Deus usa você vai exercer o dom profético, mas ele passa pelo corpo. É o corpo que determina isso, né? Que é talvez a baliza de segurança. Às vezes a gente se perde muito nisso, né? Ou não exercendo o dom, com medo, ou talvez abusando do dom espiritual, como eu vejo muita gente, né? Você não me ouviu, então você não tá fechado para o tempo de Deus. Vou embora para outra igreja. Então, mais do que nunca, uma igreja de 2 asas, uma igreja que é uma verdadeira família e comunidade, ela é chave para esse derramamento profético nesse tempo, Sim. né? Uhum. E hoje, lá em Piracicaba, né? Vocês têm sido relevantes lá na cidade, né? A gente sabe um pouco pelo aquilo que você tem compartilhado aqui nesse tempo, né? Mas o que tem acontecido? Qual é a realidade, né? E como que você tem visto
tudo que está acontecendo no nosso país, esse tempo que a gente está vivendo, né? O que você tem visto assim do Senhor que Ele tem para nossa nação, para a igreja, como essa chama, né, que não apaga? Eu acho que a igreja é o que está sustentando é inegável, a nação, né? Eu falei, acho que num dos dias, né? Eu estava orando, porque eu tenho ido para alguns lugares, né? Pregar, não só aqui em outra nação, mas no Brasil. E eu tenho visto que a igreja de Jesus é linda. Em meio a tudo aquilo que a gente precisa profeticamente falar e denunciar, porque não é tudo mil maravilhas, tem os abusos, a igreja de Jesus é linda. Deus tem soprado sobre a nação. A gente não pode enxergar com óculos escuros o que Deus está fazendo. Então eu tenho visto algo que eu posso falar, né, como um pastor que começou muito jovem, é a nova geração. Deus vai continuar usando essa geração, né, que você mesmo falou, olha, nós estamos aqui como colhendo algo. Mas essa nova geração tem uma responsabilidade, não desperdiçar esse legado dessa geração que deu a vida, dessa geração que abriu o caminho num tempo difícil, e continuar estabelecendo um legado. Por que estabelecer um legado? Que a gente passa muito rápido. Eu era um jovenzinho, me considero um cara jovem, mas como vocês, passou. Eu sou pai de uma adolescente. Qual que é o meu papel? Continuar estabelecendo um legado, porque a visão do evangelho é geracional. Então eu tenho visto Deus levantar uma juventude que ela ainda é potencial. Uma juventude que ela deseja sacrificar, como a gente está falando. Ela deseja dar a vida por uma causa. Sim. Ah, mas por que eu não tenho visto tanto no meu contexto? Porque eles precisam de referências, de modelos. Exatamente. De gente que vai falar, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Me segue. Isso é muito forte, porque eu tava conversando com o meu líder, com o Pepinho, e ele falou o seguinte, que essa geração é uma geração que ela vai muito para esses extremos. Então, ou ela é muito apaixonada por Jesus e vai entregar tudo pro Senhor, ou também vai ser uma geração muito apática. Eu vou morna, né? Porque não é nem a frieza. Que a mornidão é o pecado da igreja, né? Eu vou, mas não quero me relacionar. Talvez esse é o desafio. Até mudar, né? Eu falando dessa questão que eu creio na igreja, é que o cara, e você que ouve esse podcast, a gente precisa se avaliar, né? Paulo fala, avaliem-se a si mesmos se vocês estão na fé. Avaliem-se. A gente não faz esse exercício. É que a tragédia da igreja, da juventude, dessa geração que eu creio que é o ponto mais positivo, é uma cara ou coroa. É uma geração que não não sou do mundo, mas é morno, não é radical, não renuncia. E é igual uma das mensagens, né? O que vai determinar o propósito e a eficácia é o meu nível de renúncia. O quanto eu estou disposto a abrir mão por Jesus. É isso que marcou o evangelho chegando aqui. A gente vai ler a história, seja aqui em Ariquemes, na história do protestantismo no Brasil, a história dos avivamentos, sempre teve pessoas que estavam dispostas a renunciar de maneira radical, né? E eu creio que esse novo salto vai passar por isso. Tem que passar por isso. E Deus deseja, os olhos do Senhor estão procurando em Ariquemes jovens que têm o coração completamente comprometido com Ele, dizendo, olha, não vou voltar para trás. E se a gente pega lá em Atos, né? Por que a gente chegou até aqui hoje como igreja? Porque aqueles caras lá, eles decidiram renunciar. Eles podiam ter ficado ali só não, vamos ficar aqui, a igreja está em Jerusalém, vamos ficar por aqui, papapá. Mas deram a vida, né? É a frase, você falou, né? Ontem no culto, né? Eu nem citei ontem, mas eu citei o martírio, né? Mas é uma frase muito conhecida, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então muita gente derramou sangue, né? Sim. E a gente precisa lembrar. E aí eu pego um parênteses, até lembrando algo que entra no que você me perguntou, como eu vejo no Brasil, e você falou sobre Ariquemes, esse momento que vocês aqui do Detox estão vivendo, que é o legado, né, de uma geração que está passando a tocha. O que eu vejo no Brasil, e a gente precisa estar muito atento a isso? Há uma nova geração, Deus está levantando movimentos como Dunamis, movimentos muito renovados de conexão, de gente apaixonada por Jesus. Mas corre-se o risco de esquecer completamente a antiga geração. E esse é um erro. Exato. Eles não têm nada, os caras tá por fora, ele tá lá para trás, é do século passado, e eu acho que isso a igreja perde. Eu acho que a junção da honra para essa geração, de ouvir esses conselheiros, entender sobre os marcos antigos, é que vai trazer maturidade para a igreja, né? Vai trazer longevidade para que essa outra geração, vamos falar, a sétima geração, venha colher até mais do que a gente está colhendo. E isso que eu achei interessante lá na conferência, porque eles trouxeram a Valnice. Eu achei extraordinário isso. Né? E ela é uma das pioneiras. Quando né? eu não fui, mas quando eu vi, eu falei, uau! Né? Você coloca uma pessoa de uma geração
talvez os jovens que estavam ali nem nem conheciam. conheciam. Falaram, ultrapassada. Não, então... Não, Até porque eu sendo honesto, eu nunca tinha ouvido, cara. Porque muito do mover que ela liderou na nação, mover que, não vou falar envelhecido, mas não é uma ênfase mais hoje na igreja evangélica brasileira. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Dentro do nosso contexto local, é óbvio, é uma nova geração que vai, porque tem a ver com a cultura mudou. E a antiga geração que está ouvindo esse podcast tem que fazer igual o João Batista. Importa que eles cresçam, nós diminuamos. Vamos abrir, nós estamos aqui no apoio. Às vezes a antiga geração sabota o mover de Deus. É a unção de Saul, né, querendo matar Davi, querendo, né, subverter. Essa geração tem que abrir caminho, e a geração daqui tem que, eu acho que essa junção traz muita saúde para a igreja, né? A honra, o poder da honra, né? Sim. Existe um... Como você colocou, ela estava ali e ela fez parte, né? Te marcou. Sim. E assim como marcou, você vai comer com muitas pessoas. Então não foi um peixe fora do aquário. Ah, não, surgiu, né? Coloca uma pessoa da velha guarda aí. Não, fez parte. Marcou quem estava ali. Então, isso é a igreja de Jesus. É a honra. Deus é um Deus geracional. Exato. A gente tem que entender que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente não pode esquecer nunca isso, né? E você sabe que sobre isso é até um ponto importante, porque quando a gente fica se perguntando muito sobre o chamado, o que Deus tem pra mim, o que eu tô falando pra Deus automaticamente? Eu tô pensando em mim. Mas Deus, é lógico que Deus tem um propósito na minha vida, mas Deus tem um propósito pra igreja. Amém. Né? Então o chamado, por exemplo, do Senhor lá pro povo de Israel não era só para Abraão, para Moisés, não, era para o povo chamar um de Israel, povo, né? Então, enquanto eu tô aí me perguntando, o que será que Deus tem para mim? Tô me preocupado só comigo. Exatamente. Mas o que tem que fazer? Não, vou arregaçar as mãos, vou cumprir o meu mandato cultural aqui. Mas você sabe que eu brinco com o meu chamado mesmo específico. Tô brincando, né? Pode parecer que eu brinco com meu pai. Meu pai ainda não se converteu, ainda não. E aí meu pai carioca, como eu falei, ele foi pra São Paulo, cara carioca, Duque de Caxias, né, Niterói, por isso que eu torço pro Fluminense, Flusão, meu avô flamenguista doente. Meu pai, ele sai de São Paulo pra Piracicaba, não tinha ninguém em Piracicaba. Aí eu falo, pai, sabe por que o senhor veio pra Piracicaba? Ele, pra quê? Pra eu conhecer a Elô e Deus levantar a Bethesda em Piracicaba. Parece egoísmo, mas é porque o plano não é pra mim, não é pra ele, é pra cidade. Sim, tem a ver com a igreja. É, igreja. Uau. Eu brinco, mas eu creio nisso mesmo. Mas exato. De que não tem a ver comigo, tem a ver com o corpo dele, com a igreja dele. Quando a gente coloca a nossa vida nessa perspectiva, não é qual é a vontade de Deus pra mim. Por mais que Deus tenha um direcionamento individual, eu creio nisso. Sim. Uma direção, claro. Uma vontade, né, dele. Claro. Mas assim, Deus, qual é a tua vontade? E a vontade moral, as coisas começam a fluir. Sem peso, né? Porque eu vejo muito jovem, por que tá em crise? E não tem nada de errado nisso que eu vou falar. Sim. Mas ele tá tão focado na vontade específica, exata de Deus, que ele esquece da vontade moral de Deus. E aí ele se perde. Sabe qual que é o conselho que eu dou? Que foi como eu fui vivendo, e eu fui vivendo a vontade geral de Deus, e aí Deus foi conduzindo a minha história. Isso. Foi abrindo uma porta. Se você falar, você já sabia que você ia plantar Bethesda? Deus foi dando direção. Cada passo ele clareava alguma coisa. Né? Você dá o passo e ele coloca porque o chão. Eu queria, o que você queria? Eu queria andar com Deus, eu queria amar Jesus, eu queria fazer a diferença. Eu acho que é isso mesmo. A gente talvez perde muito tempo, né? Se perguntando, para que passo que eu tenho que dar agora? Que chega momentos na vida que são momentos de decisão. Momentos de decisão, que você tá ali, o que eu faço agora? Com certeza. E não é fácil tomar essas decisões. Não. Nesses momentos você fica pensando... O medo de errar, né? Medo de errar. Eu tomei essas decisões, tenho tomado, né? Mas falar naquele início, principalmente de juventude, né? Sim. Que é o casamento, que é quando, no meu caso, eu fui pro seminário, abri mão de uma carreira no mundo corporativa, e não que você tenha que fazer isso, falando que é outra mentalidade, de sucesso, mas era uma decisão que eu precisava tomar. E aí são momentos de bifurcação mesmo. Mas eu sei que a decisão foi certa, porque eu já vinha vivendo a vontade de Deus na minha vida. Então Deus vai nos conduzindo, até no que a gente erra, né? Deus, ele nos conduz. Mas eu acho que uma forma também da gente decidir se eu tô tomando o caminho certo ou não, é eu entender essa visão macro. Exatamente. Porque se eu entendo essa visão macro, daquilo que é o reino, daquilo que é o propósito do Senhor, fica mais fácil eu decidir muito mais fácil. O que o Senhor tem pra mim. Agora, o que o cara tá querendo, quer tomar a decisão ali a respeito do micro, que é só pra ele.
mas sem ter essa compreensão. É que a gente não do esquece todo. um negócio. Jesus, quando ele, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, não o mapa. A gente quer falar, Jesus, me dá aqui, e Deus sabe que se ele mostrar pra você o processo, você desiste. Ele diz, eu sou o caminho, anda. Anda comigo. Ele não dá a coordenada, Não, né? ele Ó, anda comigo. Aqui, ó, Entra aqui tranquilo, vai me servindo. Cara. Eu não sou o mapa. E a gente quer um mapa. Show. Né? A gente fala, não, Nossa, eu que show. vou entrar nesse negócio aí. Sim. De célula. Me fala aí. Não, cara. Não, ele é o você vai trabalhar, caminho. Vou ter que liderar, vou ter que ir Vou ter atrás que de ovelha. enxergar, Só vou me vem. corrigir, Deixa vou ter que quieto. abrir mão. Domingo à tarde, olha, eu tô gravando aqui, meu filho lá, tal. Não, mas ele é o caminho. Só vem, né? Ele é o caminho. É isso aí, cara. E na verdade, o significado a gente só vai achar nesse caminho. Não tem jeito, não é em nenhum outro lugar. Né? É. E a gente vai continuar sendo igreja, né? Porque, voltando lá para aquele papo da política, a gente está nesse momento de encruzilhada, como nação e como igreja também, Também. né? Porque a gente tem aí essa polaridade que a gente está vivendo, né? Esses extremos aí. E aí a gente fica, pô, mas e se não der? E se os vermelhinhos voltar, como é que vai ser? Eu só iria abrir um caminho que é o seguinte. Eu queria falar pra você, tomara que isso não aconteça. Mas eu tenho falado muito pras pessoas da igreja, eu quero abrir isso, tá? Ainda bem que eu não tô com a camisa vermelha que vocês vão achar. A gente precisa saber que o nosso reino não é desse mundo. Sim. E que, indiferente do que aconteça, eu não quero que aconteça isso. Deus é soberano. Amém. Deus está no controle, gente. É. A Bíblia, minha Bíblia diz que não cai um fio do cabelo sem a permissão de Deus. Todos os cabelos das nossas cabeças estão contados. Tem gente que tem mais fácil contar. O que dirá o processo político eleitoral no Brasil? Isso não nos isenta da nossa participação. Sim. Somos cooperadores. Sim. Mas eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que estar muito em vista e que o nosso reino, o nosso trabalho é subversivo. Se por um acaso, em nome de Jesus, não acontecer, a igreja vai continuar trabalhando, gente. Nós vamos continuar pregando o evangelho, Isso aí. fazendo aquilo que E muda o ele Brasil. fala que nos últimos dias a coisa não vai ser boa. Exatamente. Não vai ser Existe fácil. isso que a gente não pode esquecer. Jesus vai voltar, o trem vai estar feio. É. Então, Não, mas a gente tem que. Nós vamos trabalhar como cidadão. Mas Sim, assim, a gente precisa. lógico. O que eu vejo? Eu acho que são os extremos, como eu falei. Eu tenho falado para alguns amigos, pastor, você então tá falando. Não, eu falei, não é o lado do lá. Vamos nos posicionar, não do púlpito, vamos falar, Sim. vamos deixar claro. Porém, nenhuma decisão tem que ser movida pelo medo. Os filhos de Deus não são conduzidos pelo medo. Quero falar, se você tem essa posição, eu tenho irmãos na minha igreja que falam, pastor, vão fechar a igreja. Pastor, vai ser uma Nicarágua aqui. Aí eu falo, irmão, vamos fazer a nossa parte. Mas existe um Senhor que governa a igreja dele. Amém. Ele está no controle da história. Se a gente não acreditar se a gente nisso... puder evitar, vamos evitar. Exatamente. Não, mas Vamos, Só que vamos existem orar, desses... vamos clamar, vamos interceder e Vamos- vamos votar e certo. agir. Vamos votar, porque E agir. votar mal mata. Exato. Mas assim... Mas se não der, é o que você tá falando. a gente ué. não podemos desesperar. E aí eu vou falar uma coisa que eu acho que é um papel da igreja num tempo como esse. Amar. Eu vou votar. Eu vou estabelecer... meu irmão, crente não vota dessa maneira. Mas sabe o outro lado? Nós precisamos amar. Jesus nos chamou para amar Sim. as pessoas. Porque senão a gente Outro dia eu também brinquei, sabe que eu brinquei na igreja? Tô falando sério. É para você pensar. Mas reflita, ao invés de você fechar o coração, né? Ainda bem que esse podcast vai sair depois que eu preguei as mensagens aqui. Se o Lula falasse assim, eu vou vir pra igreja Ariquemes, eu vou ser da sua célula, como é que você lidaria? Rapaz, Você tá difícil. entendendo? O que, Tem um pastor, o que Jesus faria, Isso. né? Então, tem um pastor famoso que falou, ó, eu recebo, ele já manda direto Pra libertação. pra libertação. Não, mas é lógico que mas a gente tem que, nós precisamos entender Mas que, tem ó, que receber. é Tem que amar. Cara, mas assim... amar não é eu- concordar com o que está exato. sendo feito. A questão é que, às vezes, a gente, por ter essa radicalidade, né? De posição, de coragem. Essa luta e tal, você cria barreira pro evangelho Não, entrar. mas você se lembra aquela passagem que Jesus ele tá indo para Jerusalém resolutamente e aí ele olha e os samaritanos não permitiram ele ir para Jerusalém por aquele caminho. E aí João, os filhos do trovão e Tiago fala: "O senhor quer que a gente peça para mandar fogo do céu para consumir esses vermelhinhos, esses samaritanos?" O que Jesus fala? Vocês não conhecem de que espírito sois, porque o Filho do Homem veio buscar e achar aquele que havia se perdido. A gente não pode perder isso do coração. Ele veio para aqueles que estão perdidos, né? Inclusive a gente. Né? Exato.
É o que você falou. Pô, você vai combater, você vai denunciar o que tá errado, ter a voz profética, mas você vai amar. E assim, meu povo, vamos votar. O nosso maior papel como Igreja de Jesus, subversivamente, é pregar o Evangelho. É isso que vai mudar a nossa nação. É isso. As Porque estruturas. independente da situação que tiver, o Deus que te escolheu... E aí Deus vai te eu capacitar. vou abrir até um parênteses aqui também. Vocês maridos que estão aí, indiferente de quem vai governar o Brasil, todo mundo sabe que quem governa a sua vida é sua esposa. Esse detalhezinho não pode ser Ah, esquecido. miserável! Recebi esse meme e falei, ó, tem puras verdades ali. É que é da porta pra trás, pra fora, no pode final ser o das presidente. contas é No isso, final né? das contas... Mas é verdade mesmo. Mas a gente tá brincando sobre isso, mas assim, uma coisa é fato. E você também falou isso sobre a conferência. Por que os muçulmanos estão se crescendo? Porque os pais, eles estão ensinando os filhos. Então, se nós, como igreja, eu pegar o meu filho e ensinar para ele Exatamente. o temor do Senhor... Isso vai resolver muitas Né? questões Sim. de identidade, né, de falta de paternidade, é uma crise de paternidade, a questão ministerial, né? A gente vê muito do que tem acontecido, não só na questão LGBTQIA+, que é uma coisa muito complexa, mas tudo reside na questão da identidade. E onde é que resume isso? Lógico, o evangelho vem restaurar, mas é dentro de casa, né? É dentro do lar. E aí, primariamente, para nós que somos essa nova geração, como vocês, que têm filhos, nós precisamos ser intencionais no discipulado, né? E do poder da bênção dos pais. A gente precisa muito, muito, E muito. eu acho que nós como igreja, a gente precisa entender a força que nós temos como igreja. Talvez a gente ainda não tenha essa noção de unidade. Não Nós tem. não temos a dimensão. Porque quando Jesus disse lá, né, que para Pedro, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão prevalecerão. contra ela. Então, Jesus ele está se colocando ali como a pedra fundamental, né? E declarando que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, talvez... Está vivo até a gente- hoje. Então, ué. talvez a gente ainda não tenha essa noção do poder que existe No na evangelho, unidade, na unidade. na unidade como igreja. Porque nós somos quantos milhões de evangélicos no país? São perto de 40 milhões, até mais. 40. Aí em 2032 a estatística do IBGE é que nós sejamos a maioria, né, no Brasil. Pô, será que nós como igreja sendo maioria, nós não vamos fazer a diferença? Mas é aquela palavra, né, que eu ministrei, que a gente conversou um pouco. Ocupação versus dominação. Tenho visto uma igreja que saiu para fora, que é voz, que é relevante, que decide eleição, mas é o sal insípido, então está sendo pisado pelos homens. Então não é uma luz que não está sendo, que quando não é luz, tá, é uma cidade sobre um monte, mas que não está iluminando. Então talvez isso começa nessa integridade do evangelho mesmo. O que é o evangelho? Começa aqui, a gente entender e preparar essa juventude para entender isso que você falou. O poder do evangelho é que vai mudar a nação, de verdade. Agora eu vejo pessoas nessas posições estratégicas envergonhando o evangelho, né? Envergonhando o evangelho de Jesus, né? Porque esqueceu que o evangelho tem poder, né? É triste. E isso aí acaba criando uma barreira, uma resistência, né? Porque hoje, assim, vamos lá, a grande verdade é que o mundo, ele zoa dos cristãos. Sim. Ele zoa. Então, vamos lá, falou de pastor para alguém que não gosta da igreja, É o cara ladrão. vai pensar, ladrão. Já julga, né? Mas talvez teve um mau testemunho aí. Não, na nossa- muito. Na verdade, o sal está sendo pisado, não é a maioria. Mas o que eu vejo? Essa parcela da igreja evangélica que é visível, que estão em lugares visíveis, realmente veste a carapuça desse estereótipo. Aí o que cabe a nós? Esse trabalho subversivo, né? Vida na vida. Aí entra o papel das células. Sendo igreja na faculdade, o cara, poxa, você é crente. Uau, você é muito diferente do que eu imaginei. Uau, Você eu até quero... ministrou, acho que no sábado, não foi? Sobre o crente que tá no trabalho lá, ele falta o trabalho, não é o melhor ali. Ele ir pro acampamento, quer ir pro acampamento, falta dá isso. testado. E todo mundo tá vendo, meu irmãozão. Ué. Aí você vai lá no banheiro, tô orando pela igreja. Não, não, não. É um trabalho subversivo, de ser o melhor, de ser um exemplo de integridade, ser alguém com quem as pessoas podem contar, ser modelo. O mundo tá carente de modelos. E eu não tô falando de perfeição, nós precisamos ser modelos pro mundo. Integridade é ser modelo, né? E ocupar esses espaços é isso, né? Porque quem está ocupando os espaços de quem está influenciando essa geração? São aí os artistas. É as Anitas da vida, os seus Filipes Netos da vida.
Onde estão os discípulos aí, né? Isso. E a igreja precisa ocupar esses espaços. Então eu te pergunto, como fazer para que a gente possa ocupar esses espaços? Uma coisa que em Piracicaba eu estou começando a pensar mais nisso agora de maneira intencional. É intencionalmente preparar pessoas para essas 7 áreas. Fomentar, por exemplo, influencers. Essa é uma área que eu tenho pensado. É que é tabu pra gente, vai virar o cara. Nós precisamos de influencers cristãos, né? Que a gente vai fomentar, vai investir, que vai ter conteúdo, que vai conseguir conectar com essa geração. A área do cinema, a gente entregou pro diabo. Na verdade, tem exceções bem, que é os irmãos Kendricks lá dos filmes, né? Mas precisamos de mais. De gente que vai fazer filme não só evangélico, filmes com valores. Só que a gente precisa ser intencional nisso. Na música, né? E tantas outras áreas. A política, que eu acho que talvez é crucial aí. Né? Irmão vota irmão? Não, mas nós precisamos de irmãos capacitados. Você que está nos ouvindo, que vai estudar sobre política pública, sobre teologia, vai ser cheio de Deus, que vai entender, que vai estudar grandes estadistas cristãos na história. Eu acho que, para mim, nós vamos ocupar quando a gente treinar um pouco mais intencional isso. Algumas coisas que eu estou mudando, o Dunamis faz muito isso, tá? Na frente, mas a gente tem começado a fazer. Sou de uma época que a gente tem só a escola de teologia. Lógico, eu vejo que aqui em Ariquemes vocês têm as faculdades, mas começar a preparar políticos cristãos. Preparar artistas para estar lá, gente da mídia, designers, gente que vai fazer a diferença, né? A gente tem que começar a pensar com mais seriedade, né? E falar sobre isso, abrir fóruns para a gente bater um papo sobre isso, né? Show de bola. Uau. Denilson, tá top o assunto. Tá legal o papo, mas eu tenho aquela velha notícia chata. Lá vem Temos que chegar ao fim. Ricardo, eu tenho que ir embora pra outra nação. Você tem que voltar, mas não. Cara, é o seguinte, eu vou deixar com o Denilson aí. E já agradecer de antemão por você estar. Mas o Denilson vai te pedir aí pra deixar algumas palavras aí. Mas nós já agradecemos pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Na verdade, a gente só tem a agradecer a Deus, primeiramente, pela vida do irmão Ricardo Capler, né? Veio lá de Piracicaba para nos abençoar, tá com a gente, né? Não poupou esforço, desde o momento que ele chegou aqui, falou, tô aqui para servir vocês, né? Tô aqui para servir. Então, eu acho que o reino é isso, né? Um servindo ao outro. E a gente foi extremamente abençoado pela sua vida. Quero agradecer, que Deus possa abençoar a sua família, sua casa, seu ministério. E que o Senhor continue sendo contigo, te sustentando, tá? E o microfone do Pode Crer Podcast está aberto aí para você deixar um recado final aí para a galera que está nos ouvindo. A palavra que eu dou para você é que é nítido que há uma igreja estabelecida nessa cidade, uma igreja sólida, uma igreja que tem feito a diferença, mas é só o começo de um movimento que o Espírito Santo está fazendo, não só em Ariquemes, no norte, em todo esse entorno da América do Sul, e você não pode ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Se eu fosse você, eu faria uma oração, e essa é a minha última palavra aqui. Deus, não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo em Ariquemes. Se junta com essa galera do Detox. Amém. Ricardo, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer, assim, maravilhoso ter você aqui esses dias. Queria que ficasse para o aniversário, né, quarta-feira, mas não vai dar. E, cara, se nós não nos vermos até lá, mas Conferência Resplandece 2023... Com certeza queremos você aqui, tá bom? Deus te abençoe. E você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela parceria, por tudo. Que Deus te abençoe. Fica aí o nosso pedido. Deixa o seu like, curte, mande para todo mundo aí que você conhece. O Pode Crer tá muito top, beleza? Esse foi mais um Pode Crer Podcast. Até o próximo. Tchau, tchau.